Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Já vou, sem perda de tempo, pedir para os irmãos abrirem 1 Pedro. É o capítulo que foi a campanha essa semana. Capítulo 3. Somente do versículo 1 até o 6. 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Que diz assim: Aleluia, Jesus. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amém, Jesus. Quando a irmã Wanda pediu para eu trazer a palavra, eu até assustei na hora, né? Ela falou assim: você tá bem, irmã? Eu falei assim: não, bem, eu tô, né? Só corre risco do Isaac nascer, mas pela ansiedade, né? Porque trazer a palavra de Deus é uma coisa assim que eu não ansiava para minha vida, mas quando eu falei com o meu esposo, ele falou assim: amor, se você não fazer, outra pessoa vai fazer no seu lugar. E quando você subir no céu, Deus vai cobrar do que você não fez. Eu falei assim: amém. Então eu aceitei o pedido. E como é o culto do círculo de oração, eu resolvi trazer a palavra para as mulheres. Uma porque é o círculo de oração, e outra que, se eu trazer para os homens, meu marido não está aqui para se defender, né? Então, eu estava meditando na palavra e eu pensei muito sobre o que é ser uma mulher sábia hoje em dia, né? Porque hoje em dia, com esse mundo corrompido que está lá fora, tá tão difícil a gente ser uma mulher de Deus, ser uma mulher sábia. E eu queria destacar aqui no versículo 1 e 2 de 1 Pedro, que fala que: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E aí, o que é ser submissa? É obedecer ao marido. E no grego fala que o verbo obedecer, ele significa prestar atenção cuidadosamente a alguém. Ou seja, cuidar de uma pessoa, cuidar do seu marido. E muitas vezes, no meu casamento, eu não fiz isso. O meu casamento, ele esteve por um fio, por causa que eu não era submissa ao meu marido. E graças a Deus, Deus deu misericórdia e alcançou a minha vida, porque durante os 9 meses que eu fiquei no Brasil e o Rodolfo veio para o Japão, nesses 9 meses eu me acheguei para perto de Deus, eu orava todo dia, eu lia a palavra e o Espírito Santo foi mudando meu ser. Quando eu voltei para o Japão, era praticamente, na verdade, eu nunca contei esse testemunho, mas quando eu estava com a passagem marcada para o Japão e faltava só 30 mil para o Rodolfo me mandar, para eu pegar o dinheiro, pegar o ônibus e ir para São Paulo. E ele não mandou esse dinheiro. Ele enrolou e não mandou. E eu peguei e falei assim para ele: você não quer que eu vou? Então eu vou pedir para minha mãe mandar esse dinheiro. Aí minha mãe mandou. E na hora que eu cheguei aqui, eu achei que até a gente não ia ficar mais junto. Só que Deus fez a obra. E quando eu cheguei aqui, o nosso casamento foi completamente restaurado
pelas minhas atitudes, porque eu vi que eu estava errada. Eu não era uma mulher sábia, eu não era uma mulher que sabia tratar meu marido. Eu não cuidava dele. Eu deixava ele passar vergonha, eu não era uma mulher de Deus. E Deus teve misericórdia da nossa vida, do nosso casamento. E me alcançou. Eu já sou sentimental e agora grávida, piorando. E eu falo assim que uma das coisas que eu errava muito, que é o que fala aqui na palavra em 1 Pedro, fala assim que ela seja submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. Ou seja, não é a gente falando que mulher gosta muito de falar, ainda mais quando tá naqueles dias lá, tá nervosa com o marido, fala no ouvido, mas não é assim que a gente vai ganhar o nosso esposo, a gente ganha sem palavra alguma, na palavra de Deus fala. E eu queria que os irmãos abrissem Tiago capítulo 3. Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, que fala assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E quantas mulheres hoje em dia não amaldiçoam o marido, né? Quantos casamentos aí não está perdido por causa de uma simples palavra, de uma simples discussão que às vezes a mulher não tem sabedoria para falar e acaba matando o ministério do marido. E fala também em Provérbios, tem bastante versículo que fala da mulher murmuradora, né? Que fala assim que o marido ele prefere dormir na beira de um telhado do que dentro de casa com a mulher murmuradora. Então é muito sério, porque eu sei que nós mulheres gostamos de falar muito. É muito sério a nossa língua, a nossa fala, o que a gente fala. Porque a gente pode tanto ganhar quanto matar a nossa família. E eu queria deixar também em Provérbios 12:4, que fala sobre, dá um exemplo da mulher sábia. Aleluia, Jesus. Em Provérbios 12:4 fala assim, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. E nesse versículo eu meditei nele assim, eu vi que hoje em dia tem muitas mulheres cristãs que o marido ele tem orgulho de ter aquela mulher como esposa. É como se fosse uma coroa para ele. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia tem muitos homens, muitas mulheres que não respeitam o marido, sabe? No meio da multidão, ou até mesmo em casa, na frente dos filhos. E isso, para o homem, aqui fala que é como se fosse uma podridão nos ossos. E um osso podre, ele não consegue nem levantar, ele não tem forças para nada. Então, é muito sério, irmãos, o que você quer para a sua família, para o seu marido. É muito sério o que você fala, como você age. Porque aqui na igreja é fácil a gente ser mulher de Deus. Aqui na igreja é fácil a gente se portar como uma mulher de Deus. Mas lá no nosso lar
É lá que a gente tem que dar honra para o nosso marido. Aleluia. É lá que a gente tem que mostrar para os nossos filhos que o nosso marido é o cabeça. Não que ele que vai mandar em tudo, irmão, mas a gente precisa ajudar o nosso marido a se erguer nesse mundo. Precisa dar a mão para ele, precisa estar ajudando ele a vencer.